Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sensibilidade dos dados em tempo de pandemia, né? Como salvar vidas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Rodrigo Silva, minha formação é de engenheiro de computação, com especialidade em Big Data e mestre em gestão e inovação em saúde. Nos últimos 8 anos eu tenho trabalhado desenvolvendo tecnologias para a área de saúde, com alguns parceiros como o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Fiocruz, né? Entre outros. Ah, Antes da gente começar, né, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? O que tem mudado nesses últimos anos? Por que essa pergunta é interessante? A gente tem vivido uma época, uma nova era de enxurrada de dados, enxurrada de informações, certo? E aí a gente precisa entender que tudo isso tem mudado o mundo, tá? Primeiro ponto, a gente teve uma escalada de dados. O que isso significa? Se tornou muito barato produzir dados, se tornou muito barato armazenar dados. Então, nos últimos anos, a gente tem visto uma escalada pelas grandes corporações, pelos grandes governos, pela produção e armazenamento de dados. Toda essa tecnologia também ajudou a tornar real um conceito que já não é tão novo, né? Mas é novo para as pessoas, que é o tal do Big Data. É um conceito que foi criado ainda no final da década de 70, nos 80, mas um momento que não havia possibilidade de se concretizar. O acesso a computadores, a poder computacional era limitado. Mas hoje em dia a gente tem isso com barateamento de armazenamento, de processamento, de memória, certo? Então, toda essa escalada de dados tem tornado cada vez mais prático e mais real todo o conjunto de conceitos e tecnologias por trás de Big Data. E tem entregado um ponto muito importante que é valor. Valor para o governo, valor para o mercado, valor para o usuário, certo? E aí, com tudo isso, a gente tem uma dissipação de uma névoa que existia entre eu, pessoa, e uma entidade, uma empresa, um governo. Essas entidades, empresas, governos, elas coletam esses dados já há muitos anos, mas eu não conseguia enxergar o que elas faziam com isso, né, o que acontecia com esses dados. Em alguns casos, nem elas próprias enxergavam isso. E hoje em dia, com acesso à transparência, acesso à informação, certo? Acesso à tecnologia, essa névoa, essa barreira que existia entre essas duas partes, ela tem se dissipado e a gente está começando a entender e enxergar melhor o que tem acontecido. Mas ainda tem muita coisa para a gente fazer, ainda tem muito caminho para percorrer, tá? É importante, antes de mais nada também, que a gente compreenda não apenas os meios de como se cria esses dados, como a gente cria dados. É também entender o valor que existe por trás da análise desses dados. Alguém já se perguntou, por exemplo, por que quando você vai numa farmácia te pedem o teu CPF, ou quando você vai no supermercado, ou quando você vai num posto de gasolina, né? Aquela famosa nota fiscal. Quer botar o CPF na nota fiscal, senhor? Por que eles fazem isso, né? Qual é a grande necessidade por trás disso? Certo? Não há, como diz o ditado, não há almoço grátis. Tá? Quando eu coloco meu CPF, né, meu identificador único, falando como brasileiro, é meu identificador único dentro do país. Em qualquer área de negócio que você for, o seu CPF vai ser sempre o seu CPF, certo? E quando eu dou o meu CPF para uma empresa, e essa empresa, por poder aquisitivo, por política, por qualquer outro motivo, ela consegue não só usar a base de dados dela, mas a base de dados de uma outra empresa, ela consegue te rastrear, certo? Ela consegue te mapear. Então ela vai começar a saber quem é você, né? Quem é Rodrigo? O que Rodrigo gosta de comprar? Qual é a frequência que ele compra um produto A, um produto B, um produto C? Se for no caso da farmácia, será que o Rodrigo está ficando doente? Ele começou a comprar muito mais agora um medicamento X. Então,
o CPF, ele cria um ponto centralizador de todas essas informações que são criadas por você próprio, sem você perceber no seu dia a dia. É importante que a gente tenha esse conceito bem estruturado na nossa mente, essa conscientização, para que a gente tome cuidado nos próximos passos. Por que eu chamei a atenção de tudo isso? Porque tudo isso também pode ser utilizado para salvar vidas. Todo esse mundo de aquisição de dados que a gente vive hoje, ele pode ser usado para o bem, como a gente fala, né? Para salvar vidas em momentos específicos, em momentos cruciais, certo? Pode auxiliar o governo a fazer planejamento de como atender a sua população, tá? Pode auxiliar pesquisadores a desenvolver novas técnicas de análise de dados para te dar um diagnóstico mais preciso. Então, todo esse background, todo esse conceito de que estamos gerando informação a cada segundo é importante. É aquela velha questão. Quando você acessa o seu Instagram, por exemplo, por mais que você não curta nenhuma postagem, por mais que você não mande mensagem para ninguém, nem compartilhe nenhuma foto, nem publique nada, você só está ali gastando seu tempo, rolando para baixo e para cima, você está gerando informação a cada segundo, certo? Então, se você ficou 5 minutos olhando para o seu Instagram, só rolando o seu Instagram, passando o seu tempo, estou entediado, estou querendo passar meu tempo, certo? E nesses 5 minutos que você ficou olhando publicações de outras pessoas, apareceram para você 5 propagandas, certo? E você, por sinal, parou ali por um tempinho a mais numa determinada propaganda, o Facebook já vai saber ali, o Facebook, Instagram, a mesma empresa, o Facebook já vai saber ali que você tem interesse naquele tipo de produto. Eu não precisei clicar, eu não precisei fazer nada. Eu só fiquei alguns milésimos de segundos a mais visualizando uma postagem. Isso foi suficiente para uma empresa saber o que eu quero ou o que eu penso que quero. A nossa apresentação ela vai ser organizada com 3 focos específicos, certo? Quando a gente fala de usar dados para salvar vidas, de usar dados a bem da saúde pública, a gente tem minimamente 3 visões específicas. Primeiro ponto, eu vou ter a visão de gestão, né? Como é que o gestor público, o gestor também privado, como é que ele pode usar os dados em benefício de criar o cenário correto para atender uma pandemia, atender as necessidades da sua população, como responder de forma eficaz. O segundo ponto é os dados para o coletivo. Como é que a gente tem desenvolvido todos esses anos novas tecnologias para tentar alcançar formas novas de diagnóstico, de prognóstico, de tratamento, certo? Tudo isso vem com um determinado preço de eu, você e todos nós fornecermos os nossos dados de forma coletiva para que pesquisadores possam utilizar esses dados e visualizar o que tem em comum entre essas pessoas que tiveram essa determinada doença e tentar assim identificar como prevenir ou como tratar melhor. E o último ponto é a questão da genética, uma tecnologia que é recente, nos últimos 30 anos, e hoje em dia ela está ganhando força num ponto que a gente fala que é a medicina de precisão. Quando eu pego o meu material genético, faço uma análise e a partir disso eu consigo determinar se eu vou ficar doente e qual tipo de tratamento é o mais eficaz. Então, basicamente é isso que a gente vai ver nos próximos slides. O primeiro ponto, gestão pública, né, ela vem, quando a gente fala de pandemia, ela vem no sentido de como o gestor ele pode responder a um cenário de calamidade como esse, certo? Aí qual a estrutura de guerra, como a gente costuma falar, que a gente tem preparada ou que a gente pode preparar para responder um determinado tipo de
a ação de combate, tá ok? Então o gestor ele precisa entender, ele precisa compreender, por exemplo, onde vai ser a melhor região para ele levantar um hospital de campanha, né? Quantos profissionais de saúde eu tenho e quantos eu preciso mais contratar para que eu possa responder de forma efetiva. Eu tenho leitos suficientes para atender essa população, eu tenho respiradores suficientes quando a gente fala da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Então a gente precisa compreender que existe toda uma questão por trás que o gestor precisa se preocupar e ele precisa de respostas para essas perguntas. Hoje, o Ministério da Saúde ele possui aproximadamente algumas centenas de softwares que geram informações todos os dias a partir de todos os usuários que estão na ponta nas unidades de saúde. Só no catálogo disponibilizado pelo DataSUS, o Departamento de Informática do SUS, o catálogo de serviços e softwares, a gente tem 264 sistemas disponibilizados pelo Ministério da Saúde para uso dos governos da União, governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. É preciso entender antes que por mais que eu tenha esse grande volume de softwares, de sistemas, que geram milhares e milhares de megabytes de informações, é preciso compreender que esses sistemas, na maioria das vezes, não se conversam. Então, eu tenho sistemas que estão ali atendendo a atenção básica e tenho sistemas que estão atendendo a atenção hospitalar, mas, infelizmente, esses sistemas eles não se conversam. O paciente que foi para uma unidade de saúde do seu bairro e depois foi encaminhado para um hospital, ele vai ter que informar todos os seus dados novamente quando chegar no hospital, porque esses sistemas não se conversam. Então, aí já mora um problema para o gestor, certo? Mas esse problema, ele na verdade se traduz como um tatear as escuras. O gestor tem esses sistemas, ele precisa puxar essas informações e trabalhar elas para responder suas perguntas. Então, onde é que eu vou abrir um novo hospital? Onde é que eu vou abrir uma nova UPA? Certo? Onde é que eu vou posicionar a minha ambulância? Então, tudo isso é informação que é necessária num momento de crise como a de uma pandemia. Uma pequena análise que a gente pode ver, né, do cenário Brasil é o quanto a gente evoluiu de janeiro de 2020 até agora, maio de 2020, quanto a gente evoluiu no número de profissionais de saúde, no número de estabelecimentos de saúde, o número de ventiladores mecânicos. O Brasil possui um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo, o maior em número de beneficiários, certo? Nos últimos indicadores publicados pelo próprio Ministério, o Ministério respondia por 85% da população. O SUS respondia por 85% da população. Isso corresponde a mais ou menos cerca de 180 milhões de brasileiros que dependem única e exclusivamente do SUS. De janeiro de 2020 a maio de 2020, a gente teve um aumento de aproximadamente 2,6% dos profissionais de saúde. Éramos pouco mais que 4 milhões e 800 mil e passamos a ser aproximadamente 4 milhões e 950 mil novos profissionais. Tudo isso para responder ao problema, à pandemia do coronavírus. Estabelecimentos de saúde teve um aumento de 1,7%. Tínhamos 397 mil estabelecimentos de saúde e agora temos 404 mil estabelecimentos de saúde. Tudo isso representa todo o esforço que é feito pelo gestor público no momento de uma crise como essa. Ventiladores mecânicos, existiam mais de 71 mil ventiladores, hoje a gente tem aproximadamente 80 mil ventiladores. Isso significa indiretamente que foram abertos novos leitos de UTI. Um ventilador mecânico ele pode ser dividido para 2 leitos de UTI, seguido devidamente todos os padrões técnicos de isolamento, de precaução. Então, esse hoje é o cenário do Brasil no momento de pandemia, certo? Para exemplificar um pouco melhor sobre os desafios, né, e a sensibilidade da questão de dados para responder a uma pandemia, eu vou trazer um problema que é clássico na saúde pública, na gestão de saúde, e que, ainda assim, o Brasil enfrenta problemas
em como responder e como atender essa necessidade. Onde posicionar uma ambulância da SAMU? Certo? O simples ação de planejamento de onde devemos posicionar uma SAMU ao longo do dia, né, enquanto ela espera ser acionada, exige que a gente conheça profundamente a nossa população, a nossa cidade, certo? Quão necessitada ou requisitada é a ambulância numa determinada região A ou B. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber em quais bairros a gente, por exemplo, tem mais diabéticos, mais hipertensos, mais cardiopatas, certo? Quais bairros são mais violentos, né? Propensos a crimes, ou são mais violentos no sentido de trânsito, né? São mais propícios a ter acidentes de trânsito. Estatisticamente falando, quais as possibilidades de um evento A ocorrer em determinado local, né? Como é o terreno dessa região? Se uma ambulância ela precisar chegar de forma rápida a uma determinada região que é montanhosa, qual é o melhor caminho, né? Existe, por exemplo, perigo de deslizamento de terra naquela região, se for uma região montanhosa, né? Se caso aconteça um chamado de urgência, essa região ela tem linha de escape até um hospital mais próximo, ou ela é uma região, um bairro que fica isolado devido ao momento do rush, com congestionamento? Tudo isso tem que ser pensado, refletido. Tudo isso são informações que as cidades, os gestores deveriam estar gerando ao longo do tempo para que pudessem responder essas perguntas, certo? Ainda tem um ponto importante. Qual é o grau de confiabilidade de um chamado? Certo? É um trote? Qual é a possibilidade disso ser um trote ou um chamado real? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, às vezes parece que a gente está falando de alguma coisa utópica. O governo não tem capacidade de responder isso, ele não tem capacidade de gerir ou de criar essas informações. Mas, na verdade, isso não é uma utopia, isso não é algo de filme de Hollywood, certo? Isso é aplicado em muitas cidades no Brasil e isso é aplicado em muitos países fora do Brasil. Então, hoje o gestor ele precisa se preocupar em criar esse tipo de informação, em manter esse tipo de informação, mas também preocupado com a sua população, para que ela não coloque aquela população em risco. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, esse é um exemplo mais prático e mais fechado aqui na minha cidade, Natal, capital do Rio Grande do Norte, é um estudo social, certo? Foi realizado por uma aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ela tornou isso público e eu queria trazer isso como exemplo. Aqui para vocês vão ter 3 mapas. O mapa da esquerda, ele apresenta para vocês os bairros mais populosos da cidade. O mapa central, ele mostra para vocês os bairros com maior renda per capita. E o mapa da direita, ele mostra para vocês quão distante fica um bairro do hospital mais próximo. Essas 3 informações, elas parecem simples, se você só olhar pela ótica do que elas trazem, certo? O bairro mais populoso, o bairro mais rico e a distância para o hospital. Mas, na verdade, essas informações em momentos de uma pandemia, elas podem auxiliar, por exemplo, o gestor a decidir onde ele deveria colocar um hospital de campanha. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Bairros mais pobres significa dizer que eu tenho uma maior população que depende do SUS. Ou seja, é uma população que não tem a capacidade financeira de pagar o acesso a uma saúde suplementar, um plano de saúde. Então, claro, diretamente, obviamente, é uma população que depende muito mais de uma UPA, de um hospital público, de uma unidade básica de saúde, certo? Do programa de saúde da família, enfim. Necessita mais do SUS. Ao mesmo tempo, quando a gente percebe, olhando para esses mapas, a gente vê que os bairros que têm uma renda menor per capita também são os bairros mais populosos. E a gente já consegue perceber que a maior parte da população de Natal, ela carece do serviço público de saúde. Então é a população que vai ser muito mais atingida quando a pandemia chegar. Em outras palavras, é justamente a população que vai fazer fila na porta da UPA por uma urgência e na porta do hospital esperando um leito. Então, quando a gente pega, é só essas 2 primeiras informações, bairro populoso e renda média, a gente já consegue entender onde eu deveria estar investindo infraestrutura
para a saúde pública, certo? E o terceiro mapa ele já mostra para a gente justamente quais são os bairros mais distantes de um hospital. E aí a gente percebe que tem 3 bairros um pouco mais destacados, que são justamente bairros bem periféricos, certo? São justamente bairros onde os moradores precisariam se locomover muito mais para chegar no hospital. Esses mapas mostram para a gente onde a gente deveria estar construindo, por exemplo, o hospital de campanha. O hospital de campanha, se formos olhar pela ótica dos indicadores sociais, ele deveria estar situado na região mais ao norte do mapa, por exemplo, ou na região mais centro-oeste do mapa. Possivelmente o gestor ou ele não vai ter condições de subir um hospital de campanha nessas regiões por falta de espaço, logística, enfim, ou por pura política ele vai preferir levar esse hospital para outra região. Isso vai depender do gestor, mas os indicadores e os dados estão mostrando isso. Eu preciso construir um hospital nessa região e nessa região. São as regiões onde eu vou ter maior necessidade, certo? É onde, se eu colocar o hospital aqui, é onde eu vou ter o menor tempo de atendimento para a SAMU ir buscar o paciente e trazer ele para cá. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do escopo da gestão pública, eu queria trazer um outro exemplo, mas esse dessa vez um exemplo prático. Existe um ambiente virtual de aprendizagem do SUS que foi criado há 5 anos atrás pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o ambiente hoje responsável pela capacitação da maioria dos profissionais da saúde pública. É um espaço livre e aberto para qualquer pessoa, mas focado para o profissional de saúde. Ainda antes da pandemia do Covid-19 chegar ao Brasil, essa equipe responsável pelo AvaSUS, tanto na universidade quanto no Ministério, eles criaram cursos específicos para os profissionais de saúde que seriam atingidos pela essa doença quando chegasse aqui, para que tornassem eles capazes de trabalhar e de responder a esse cenário. Ao todo, hoje, já são 13 cursos e mais de 182 mil inscritos. O AvaSUS, ele é disponibilizado em todo o país, para todo profissional, para qualquer pessoa. A necessidade por esses cursos era certa. Todos os profissionais precisavam de uma capacitação. A maioria deles não sabia como responder. Então, eles tinham esse gap de treinamento, certo? Esse gap ele se mostrou tão grande que o AvaSUS ele extrapolou o Brasil e chegou em 52 países, em 5 continentes. São 182 mil inscritos em 5 países. Então, a gente tem aqui um exemplo... O quê? Em 5 países? 50, porra. Na verdade, são 51 países. Não, 52. Eu botei 52 e 51 aqui. 52. A necessidade era tão certa que o planejamento do curso extrapolou as fronteiras do país, chegando a 50... País e país. Fica uma bosta. A necessidade do curso era tão certa que os cursos extrapolaram as barreiras do Brasil, as fronteiras do Brasil, chegando a 52 países no mundo, em 5 continentes diferentes. Certo? O ponto crucial aqui foi foi ter um olhar mais direcionado, certo? aos detalhes. Para quem focar os cursos? Quais temas abordar? Qual o público direcionar? Não é apenas sobre um prisma de capacitação, mas todos os pontos que acabamos de ver de gestão eficiente com dados que já existiam. Então, o exemplo do AvaSUS foi olhar para o que estava acontecendo lá fora, as informações e os dados que a gente conseguia coletar, olhar para a realidade que a gente tinha no Brasil e criar meios para que os profissionais pudessem trabalhar nessa situação. Saindo um pouco do escopo da gestão, né, vamos entrar agora nos dados para o coletivo. O que significa isso, Rodrigo? Imagina
que você é um indivíduo dentro de toda uma população. E toda essa população junta, ela representa determinadas características. Características essas que vão ser comum à grande maioria. Quando a gente fala de dados para o coletivo, isso significa dizer que é usar os dados de um conjunto de pessoas para tentar resolver problemas para esse mesmo conjunto de pessoas. Inúmeras tecnologias surgiram nos últimos anos baseados nesse princípio, como por exemplo diagnóstico precoce para câncer ou tratamentos mais específicos para diabetes, para hipertensão. Como é que a gente chega nessas determinadas soluções? Olhando para toda uma população. Uma parte da população que tem essa doença e uma parte da população que não tem essa doença. E a partir do momento que a gente junta, a gente consegue encontrar padrões. No passado, por acaso, alguém ousaria dizer vamos juntar os dados da população, dos prontuários eletrônicos com os dados do Facebook e vamos ver se a gente consegue encontrar padrões que ajudariam, por exemplo, a evitar a propagação de gripe, a evitar um surto de sarampo. A gente não tinha essa capacidade alguns anos atrás, mas agora isso está começando a se tornar um pouco mais real. Antes da gente seguir nesse assunto, vamos fazer uma pausa sobre o tema pandemia. Né? Vamos voltar a uma outra pergunta. Como evitar um câncer? Tem muitos médicos que falam que se você mudar os seus hábitos, né, praticar mais esportes, se alimentar de forma mais saudável, evitar a ingestão de determinadas drogas como álcool, como tabaco, você possivelmente vai conseguir evitar ter um câncer de mama, um câncer de próstata, de pulmão, né? Mas por que esse assunto antes? A gente sabe que existem várias soluções para câncer utilizando tecnologias e utilizando dados coletivos, certo? O principal exemplo, o câncer que mais mata no mundo é o câncer de pulmão. É o que mais mata homens e é o que mais mata mulheres. São cerca de 2 milhões de pessoas por ano que morrem devido ao câncer de pulmão. Se a gente for procurar na internet, se a gente for procurar no meio acadêmico ou nas empresas, as tecnologias mais recentes para diagnóstico de câncer são todas focadas em pulmão. É o câncer que mais mata homens, é o câncer que mais mata mulheres. São cerca de 2 milhões de pessoas no mundo por ano. 80% desses casos poderiam ser resolvidos se as pessoas simplesmente tivessem parado de fumar e adotado hábitos mais saudáveis. Certo? Existem diversas soluções tecnológicas que utilizam aprendizado de máquina, né, inteligência artificial e dados de um grande volume de pessoas, resultados de testes de tomografias, de ressonâncias, para que a gente consiga criar soluções no qual eu consigo dizer se você tem ou não um câncer no seu pulmão antes mesmo de você sentir sintomas. Antes mesmo dele ganhar um determinado volume que precise de uma cirurgia para remoção, certo? Quando ainda está na ordem da escala micrométrica, que fazendo alguma radioterapia ou quimioterapia já resolve. Outro câncer que é bastante comum, outros 2 cânceres, é o câncer de próstata e o câncer de mama. O câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no mundo e no Brasil. O câncer de mama é o segundo que mais mata mulheres no Brasil. A cada 9 homens no Brasil vão ter diagnóstico de câncer de próstata ao longo da sua vida. E esse número aumenta quando a gente fala de homens com mais idade, acima de 65 anos. Nessa faixa etária, 6 a cada 10 homens têm diagnóstico de câncer de próstata. No Brasil, só esse ano, é previsto que 66 mil mulheres recebam diagnóstico de câncer de mama. As regiões que são mais afetadas por essa doença são as regiões sul e sudeste, o que mostra ali um determinado fator urbano de incremento, de facilitação do desenvolvimento dessa doença. Mas o que eu quero dizer com essa pausa sobre o tema é que
Para a gente chegar numa determinada solução que seja útil para a humanidade, a gente precisa olhar para o coletivo. Eu preciso, para todos esses cânceres que eu citei, eu precisei olhar para milhares e milhares de resultados de exames, de comportamento social, de biotipo dessas pessoas, para tentar identificar o que é um padrão que pode induzir um determinado desenvolvimento dessa doença. Eu posso induzir ou recomendar para um paciente que melhore seus hábitos, né? Se alimente melhor, pratique exercício, largue a bebida, largue o cigarro. Mas a gente sabe que hábitos são difíceis de serem deixados de lado. As pessoas têm dificuldades de deixar isso para trás. Então, por mais que a gente oriente porque é o certo a ser feito, a gente precisa se munir de como a gente vai poder ajudar essa pessoa, por mais que ela não cumpra o que a gente orienta. Então, por isso que a gente olha para os dados coletivos, por isso que a gente aplica técnicas de estatística, técnicas de computação, para tentar achar soluções otimizadas. E aí, voltando para o nosso assunto principal, né? Como é que a gente pode utilizar os dados do coletivo para a gente resolver o problema de todos? E aí, voltando para o nosso tema principal, né? Como a gente pode usar os dados, de que forma os dados são sensíveis para a gente resolver problemas e salvar vidas? Eu trago um exemplo aqui da clássica história homem versus máquina, que nesse caso aqui é homem e máquina juntos, certo? Esse exemplo é de um estudo de detecção de câncer que foi feito no Reino Unido, onde um determinado algoritmo, uma determinada inteligência artificial, ela foi mais eficaz do que um conjunto de médicos especialistas. Foram utilizados mais de 20 mil exames de pacientes e esse algoritmo, essa inteligência artificial, ela teve que classificar quais daqueles exames tinham câncer e quais não tinham. E tudo isso depois era validado por uma equipe médica. Uma equipe médica também teve que fazer o mesmo exercício para a gente poder comparar qual foi mais eficiente, né? E aí a gente já percebe que de cara a inteligência artificial, com base em todos esses exames, ela conseguiu reduzir em 1,2% os diagnósticos de falsos positivos. O que isso significa? Significa dizer que eu tirei uma pessoa A ou uma pessoa B da fila do tratamento ou da fila de uma cirurgia sem a necessidade real. Porque o exame dele, o médico tinha dado como positivo para um determinado câncer ou determinada doença, mas na verdade aquilo ali era um erro, né? O falso positivo. Da mesma forma, essa inteligência artificial, ela conseguiu reduzir em quase 3% o número de falsos negativos, o que é ainda melhor. O que isso significa dizer? Significa dizer que ao invés de eu dispensar um paciente A dizendo que ele está saudável, que ele está tudo bem, que aqueles sintomas que ele está sentindo é por algum outro motivo e mandar ele de volta para casa, na verdade eu vou dizer para ele que ele de fato tem a doença. Da mesma forma, essa inteligência artificial ela foi capaz de reduzir em quase 3% o número de falsos negativos. O que isso significa dizer? Significa dizer que, ao invés de eu mandar um paciente para casa dizendo que ele está com a saúde ok, que ele está bem, que ele pode tocar a vida dele, ao invés de eu cometer esse erro, que é grave, eu vou induzir ele para o tratamento correto. Muitas vezes, um tratamento precoce que pode aumentar a expectativa de vida e a chance de recuperação de uma determinada doença. Então, quando a gente fala de dados para o coletivo, é justamente utilizar tudo que a gente sabe sobre esse coletivo e devolver para esse grupo soluções que possam ajudar eles. Agora, voltando um pouco mais para o nosso tema central, né, a pandemia, como é que a gente pode usar os dados do coletivo para resolver um problema de pandemia e salvar vidas, né? Na China, onde surgiu a doença, onde tudo se tornou um pouco mais grave e espalhou para o mundo,
O governo chinês, junto com empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologias locais, como a Alibaba, como algumas outras, eles desenvolveram uma tecnologia que eles classificam as pessoas antes mesmo dessas pessoas até saberem que ficaram doentes, né? E essa tecnologia ela é utilizada para resguardar a população de determinados problemas como uma propagação contínua da doença. O que basicamente eles fizeram lá? A China ela já é conhecida por monitorar a sua população pelos circuitos de TV fechada, né? Câmeras de vigilância. Isso já é uma coisa que o mundo conhece já há alguns anos. Mas o que ela fez além disso, né? Somada com essas empresas de tecnologia, ela criou um determinado algoritmo, uma inteligência artificial, que é capaz de monitorar você em casa, a partir de qualquer coisa que você faça com o seu dispositivo móvel, seu celular, certo? Somada ao que o governo já fazia de monitoramento. Então ela acabou criando um código de cores, certo? Verde, amarelo e vermelho, que te autoriza ou te proíbe de sair de casa. Se você acessa o aplicativo do governo e você tem um código verde, isso significa que você pode sair de casa, pode pegar um metrô, pode pegar um ônibus, pode entrar num restaurante, num supermercado, você está livre para andar pela cidade. Por acaso, se você tem um código amarelo, você não deve sair de casa. Se você sair de casa, você é escoltado de volta para sua casa pela polícia. E se você tem um código vermelho, e estiver na rua, você é encaminhado diretamente para um hospital. E depois é encaminhado para uma quarentena na sua casa, se for o caso de um estado mais leve da doença. Mas como é que isso funciona de verdade? Né? Como é que isso funciona por trás? O aplicativo desenvolvido na China, mais as outras tecnologias de monitoramento que a China usa, em conjunto, eles conseguem monitorar se você, por exemplo, que estava bem de saúde, estava com o sinal verde, se você dividir um espaço com alguém que 2 dias depois ficou doente. Então, você foi ao supermercado, tinham outras pessoas no supermercado, e 2 dias depois uma dessas pessoas foi confirmada com Covid. Automaticamente a sua cor vai mudar para amarelo, certo? Essa aplicação, se essa inteligência, a partir dos outros sistemas de monitoramento, notar, por exemplo, as câmeras de circuito fechado na China, elas foram equipadas com sensores térmicos. Se ela notar que a sua temperatura aumentou um pouco em relação à sua média normal, ela já pode presumir que você está doente porque você está com febre e você pode ir do verde diretamente para o vermelho. Então, é um conjunto de tecnologias que estão sendo utilizadas lá, que foram desenvolvidas em poucas semanas, somadas aos que já existiam, para fazer um controle social, para garantir quarentena e para tentar controlar, né, criar a barreira sanitária necessária para controlar a pandemia. Esse tipo de abordagem ajudou a China, não tem dúvidas quanto a isso. Mas qual foi o preço que a população teve que pagar para isso, né? A invasão de privacidade, a exposição de seus dados pessoais para um governo. Então, qual foi o preço que teve que ser pago para que a gente conseguisse ter esse tipo de resposta? Pegando essa ponta que o governo chinês fez de desenvolver uma tecnologia para o seu dispositivo móvel, né, a gente chega e extrapola isso para o mundo. O que é prático para a gente, um dispositivo móvel, um celular que a gente usa para tudo hoje em dia, né, o que é prático para a gente também é prático para eles. E o eles nessa frase é tanto o governo quanto as grandes empresas, né? No mundo inteiro, diversos países têm desenvolvido abordagens tecnológicas semelhantes para monitorar a sociedade e desenvolver respostas para a pandemia, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, só nos Estados Unidos, o Senado liberou 2 trilhões de dólares para que se desenvolvesse uma nova fórmula de vigilância, né, da sua população. O que eles chamaram de novo sistema de coleta e monitoramento de dados. Só nos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares.
Fora a China, a gente tem a Coreia do Sul, que fez algo muito semelhante da China, a Austrália, que já é conhecida também por guardar informações dos telefones da sua população por 2 anos, por uma janela de 2 anos, e eles estão usando essas informações para tentar combater a doença lá, né? Israel, que monitora e espiona a sua própria população desde 2002, reunindo numa única base de dados diversas informações sobre a população, e aí a lista só vai, inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente também tem soluções nesse tipo. E fora todos esses países, esses governos, né? É uma lista muito grande para a gente falar. Fora isso, a gente tem as grandes empresas que também tomaram a dianteira dessa briga e começaram também a usar o que elas já faziam em prol do combate da pandemia. Não sei se de forma real, mas a desculpa é essa, né? A gente tem a Google, a gente tem o Facebook, a gente tem a Apple. As três empresas, elas tornaram claras e públicas todo o monitoramento que elas fazem dos seus usuários, utilizando dessa vez algumas escusas de tipo, a gente está ajudando a combater a pandemia. As nossas informações e os nossos dados são para subsidiar a quarentena, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo se juntou ao Facebook para monitorar as pessoas e saberem se elas estavam em casa, se elas estavam na rua, o que elas estavam fazendo, tipo, se elas estavam de isolamento ou estavam indo para um supermercado, enfim. Não estavam monitorando diretamente os aparelhos, mas estavam monitorando as redes sociais, né? Aqui tem um vídeo que eu gostaria de apresentar para vocês, né? É um vídeo que mostra o poder que existe por trás de uma tecnologia como essa, de monitorar dispositivos móveis. Perceba aí no vídeo, no canto superior direito, que a gente tem um 13B. Isso significa que na tela, nesse momento, está sendo apresentado 13 bilhões de dispositivos móveis, né? E você percebe que está sendo mostrado todo mundo praticamente. Esse vídeo é interessante porque ele traz justamente, é uma propaganda que traz justamente o apelo de uma ferramenta útil para um momento de pandemia. Certo? O usuário ele faz um recorte aqui, especificamente no mês de março, durante a primavera, as férias de primavera do hemisfério norte. E ele faz um recorte no estado da Flórida, de uma praia especificamente, certo? E ele seleciona ali um conjunto de pessoas que estavam na praia. E aí você consegue ver que essa seleção, ela faz um recorte de 5.600 pessoas, aproximadamente. E aí o usuário ele coloca o sistema para seguir essas pessoas ao longo dos dias que se sucederam o fim das férias de primavera. E aí perceba no vídeo que essas quase 6.000 pessoas, elas se espalharam rapidamente pelo país. E a gente, ao final do período selecionado, aquelas quase 6.000 pessoas, elas estiveram em contato ou ativaram contatos secundários, como normalmente usam a frase, de 870.000 pessoas. Se a gente pressupor em um momento de pandemia que dentro daquele grupo de 5.600 e poucas pessoas, 10% dessas pessoas, ou menos de 10% dessas pessoas, tinham alguma doença de alto contágio, de alta transmissão, rapidamente a gente teria uma crise sanitária no país, uma ordem de quase 1 milhão de pessoas. Por fim, eu queria trazer soluções que existem aqui no país. Como eu disse, o governo brasileiro, ele também entrou nessa onda de monitorar dispositivos móveis, né? Ainda em março, o governo anunciou que iria começar a monitorar os aparelhos de celulares das pessoas. Um acordo entre o governo federal e as principais operadoras telefônicas do país, o que dá conta de aproximadamente 222 milhões de linhas telefônicas móveis. Todos esses dados seriam repassados para o MCTIC, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação do governo federal, né? Segundo o Sindicato das Operadoras, esses dados eles seriam armazenados numa nuvem, centralizados numa nuvem, para então serem
linkados, né, unificados uns aos outros e assim anonimizados. Qual é o problema que tem aqui por trás desse processo, né? Não foi especificado, não foi tornado claro quando que o governo iria acabar com essa solução, com essa ferramenta que está sendo criada. Ele criou isso para um determinado fim, o controle da sociedade em relação à pandemia, mas não está claro quando ele vai encerrar o uso dessa ferramenta, né? A anonimização é um processo muito sensível, né? E não ficou claro, também não se tornou claro quais são as técnicas e metodologias que vão ser utilizadas para anonimizar os dados dessas pessoas. Não foram implementados nenhum amarro ou nenhum chamado freio institucional que ajude a barrar qualquer uso desses dados que não sejam para o fim do controle da pandemia, né? E por fim, diversas lacunas estão em aberto em relação à transparência desse processo. Então, isso a gente está repetindo o modelo que foi utilizado em alguns países. Não é o modelo mais aceitável, não é o modelo mais ideal. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a gente toma conhecimento e ainda assim fica inerte em relação ao problema, né? Em São Paulo foi criado o SIMI, né, o Sistema de Monitoramento Inteligente, a mesma solução. O governo de São Paulo fez uma parceria com as operadoras telefônicas e passou a triangular os usuários de telefone celular. O que ele faz basicamente é monitorar cada linha telefônica móvel e triangular a posição dessa pessoa ao longo do tempo. Então, quando essa pessoa se afasta mais de 200 metros da sua casa, é gerado um alerta para o gestor de saúde pública, né, para a entidade responsável. Outro problema, quando isso vai parar? Quando isso vai ter fim? Quando isso vai ser encerrado? Quando a pandemia finalizar, esse sistema de monitoramento também vai ser finalizado, né? Inclusive em São Paulo, há a discussão de somar essas informações às informações, aos indicadores de renda per capita e faixa etária. E aqui no Rio Grande do Norte, um exemplo que eu queria trazer do meu lugar, do meu estado, é uma ferramenta de uma startup local, certo? Que ela está sendo utilizada em conjunto com outras ferramentas do combate ao Covid-19, que ela é utilizada para o monitoramento do paciente. Então, um paciente que tem uma suspeita, né, um suspeito de Covid ou um paciente já confirmado de Covid, quando ele é encaminhado para sua casa, num estado mais leve, claro, não, sem necessidade de internação, quando ele é encaminhado para sua casa, ele precisa utilizar esse aplicativo dessa startup local para fazer duas coisas. Primeiramente, ele vai reportar algumas vezes ao longo do dia como ele se sente. Se ele está tendo febre, se ele não teve febre, se ele está sentindo cansaço, se ele está bem. Ele vai ter que fazer um reporte ao longo do dia. E em momentos aleatórios do dia, ele vai ter que fazer uma foto dele nesse aplicativo, que ao momento que ele faz essa foto, também captura a geolocalização dele. E isso ele envia para essa empresa processa esses dados, e caso essa pessoa não esteja no endereço indicado, que é a sua casa, é gerado um alerta para a entidade pública tomar as devidas ações contra essa pessoa. O perigo dessas soluções mora justamente em como como o governo está invadindo a nossa privacidade. De um lado, a gente tem o bem comum, que é acabar com essa pandemia, tentar trazer a normalidade à nossa sociedade. Por outro lado, a gente está alimentando e informando entidades públicas e privadas, as privadas a gente sempre informou, mas as públicas estão começando a tomar nota disso, de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, de qual é o nosso comportamento, qual é a nossa rotina, e isso pode ser perigoso. As grandes perguntas aqui são: a gente está preparado para isso, né? A gente confia no governo que a gente tem, e quando eu falo governo, não é o governo federal, são todos os governos, desde o municipal até o estadual e federal, né? A gente confia na máquina pública. Tudo isso foi basicamente para a gente refletir um pouco sobre como os dados do coletivo podem ser úteis e estão sendo úteis, de certa forma,
no combate à epidemia, né, em combate ao coronavírus. Mas agora a gente vai inverter o prisma do olhar, né? Quando a gente falava de uma gota dentro de um oceano, agora a gente vai falar apenas dessa gota e o que tem dentro dela, né? Os dados para o pessoal, né, uma galáxia dentro de nós. Alguns anos atrás, há mais ou menos 30 anos atrás, alguns países se uniram no chamado Projeto Genoma para processar e tentar entender o que está guardado e armazenado dentro do nosso DNA. Certo? Foram 11 anos de projeto, foram um pouco mais de 50 bilhões de dólares utilizados e 18 países unidos para tentar entender, compreender e aprender como é que o DNA se comporta, né? Como a nossa carga genética define quem somos e o que somos. Então, esse projeto, ele, apesar de ter sido 30 anos atrás, apenas agora ele está conseguindo trazer para a sociedade alguns benefícios mais palpáveis, digamos assim, né? Mais alcançáveis ao meu esticar de braço, certo? O poder computacional, o acesso barateado ao poder computacional, somado a essa tecnologia que foi desenvolvida há 30 anos atrás, ela trouxe possibilidades novas para a humanidade. Existe um novo ramo da medicina, que não é novo também, surgiu naquela época, mas está ganhando força agora, chamada medicina de precisão. É basicamente uma medicina voltada para a sua carga genética. Então, você já é capaz hoje em dia de tirar uma amostra do seu material biológico e mandar para uma empresa, por exemplo, para saber de onde são seus ancestrais, né? Você consegue encontrar facilmente, eu tenho 20 e poucos por cento de europeus, 30 e poucos por cento de africano, tantos por cento de índio brasileiro, sul-americano, enfim, você pode tirar uma amostra, você pega aquele cotonete, né, o Suave, que ficou famoso agora durante a pandemia, você pega um cotonete daquele, pega um pouco da sua saliva, bota num tubinho, manda para essa empresa, ela vai te dar lá de onde vêm os seus antepassados, segundo a sua carga genética, certo? Isso é bem comum. Outro ponto que também é comum, até um pouco como crise ética também, então comum no sentido de tipo bastante discutido, você pode usar essa medicina de precisão, por exemplo, para dizer como você quer que o seu filho seja, antes mesmo de você tê-lo, né, no seu ventre. Eu quero meu filho que ele seja alto, atlético, inteligente, né? Então você pode fazer a manipulação genética nos genes específicos para que seu filho tenha todas essas características. Então, não estou dizendo que isso é correto, isso é uma crise ética, na verdade, no mundo da medicina. Existem empresas que fazem isso e existem pessoas que combatem isso. Mas o que eu quero falar é como a gente consegue usar essa nova área da medicina em benefício de uma pandemia como a do Covid, né? Aqui eu trago um exemplo, não é o único, né, mas eu trago um exemplo, como a gente pode utilizar a genética como apoio no combate à Covid, né? Determinados estudos estão tentando entender como essa doença se comporta no corpo humano e quais são os genes que eu preciso ligar e desligar para que essa doença ela seja menos severa e assim eu não precise internar um paciente numa UTI. Posso mantê-lo em casa ou numa enfermaria, né, prescrevendo medicamentos mais leves, menos agressivos ao seu corpo, até que ele se cure e aí depois eu vou lá e ligo de novo aquele gene, né? Existem estudos acontecendo na Europa, na América do Norte, são mais de 120 laboratórios, iniciativas de pesquisa genética no combate do Covid, inclusive o Brasil é parte dessa iniciativa, que está tentando entender qual é o comportamento dessa doença, segundo o genoma humano, e como a gente pode criar um medicamento específico, enquanto não aparece uma vacina para essa doença, criar um medicamento específico no qual eu só inative um determinado gene e aquela doença que tem uma determinada carga de gravidade,
ela seja leve. Então eu consiga tratar os sintomas leves, curar essa pessoa, para que depois só faça ou dar um novo medicamento, aquela higiene volta a funcionar normalmente e a pessoa segue a sua vida tranquila. Esse estudo, o estudo no Reino Unido, ele está utilizando 20 mil pessoas que tiveram a doença em estados mais severos, com sintomas mais graves e se recuperaram, e outras 15 mil pessoas que tiveram também a doença, mas de modo mais leve. E ele está tentando comparar e identificar quais são os genes relacionados que atribuem o motivo da doença ser leve e o motivo da doença ser severa. Para finalizar a nossa conversa, né, eu coloquei nessa apresentação essa ponta para a medicina de precisão, essa ponta para a genética, para chamar a atenção de um determinado fator. Como eu disse, a genética ela me ajuda, inclusive, a modelar como é que eu quero ter meu filho, por exemplo, né? Ela me ajuda a dizer que daqui a 20 anos eu possivelmente vou ter um tumor no cérebro, ou vou desenvolver uma cardiopatia, né? Ou que daqui a uns 10 anos eu vou ser diabético. Eu consigo mapear doenças futuras a partir do meu genoma. E aí, eu também consigo dizer ou criar medicamentos específicos para mim, baseado no meu genoma, no meu mapa genético, para evitar que eu tenha determinadas doenças no futuro, ou para tratar determinadas doenças que eu já tenho de forma mais eficaz, certo? Tudo isso é um benefício criado por uma tecnologia muito inovadora, mas ela traz consigo também determinadas preocupações que a humanidade ainda não tem, de certa forma. Nada é mais pessoal do que o teu mapa genético, do que a tua carga genética. Você pode mudar o seu nome se você quiser, você pode falsificar o seu CPF se você quiser se esconder de alguém ou de alguma coisa, ou usar um CPF falso para que ninguém te reconheça, mas você não pode omitir nem consegue esconder o teu mapa genético. Então a gente precisa, e eu quero deixar isso como uma provocação para raciocínio, a gente precisa pensar quais são os mecanismos que vamos criar quando toda essa tecnologia se tornar mais popular, mais acessível, certo? E os bancos biológicos, os bancos que armazenam essas informações individuais se tornarem mais comuns. Como a gente vai criar a segurança necessária para esses dados, certo? Que são extremamente sensíveis. Perceba, ao mesmo passo que eu posso criar um medicamento específico para uma doença que eu tenho, né, para aumentar a eficiência do tratamento, eu também posso criar algum outro tipo de droga que me faça mal, ou faça mal para alguém que eu não goste. Então, é importante que a gente tenha atenção e cuidado quando a gente fala dessa questão de genética, certo? Para finalizar de vez, toda essa evolução que eu digo, todos esses pontos que a gente comentou hoje, eles trazem consigo um peso segregador. Como a gente viu no exemplo lá do início, eu tenho um mapa que me mostra onde a população mais pobre vive e onde a população mais rica vive e onde está a maior concentração da população, né? Então, onde eu vou localizar a minha SAMU para atender melhor a minha população, ou como eu vou desenvolver uma nova solução de tecnológica de prevenção de doenças. Tudo isso traz consigo um peso segregador. E se o governo não se preparar, né, a entidade pública não se preparar e ofertar as devidas condições de acesso a esse futuro que está chegando, né, a gente vai, na verdade, amplificar os abismos sociais que existem, porque algumas pessoas vão ter acesso à informação, vão ter acesso a essas novas tecnologias e vão conseguir se tratar, se curar, e outras pessoas não. E por aqui eu fico. Muito obrigado pela sua atenção. Quem quiser me adicionar, tem aí o meu QR Code do LinkedIn. Então é só apontar a câmera do seu celular e me adicionar. E muito obrigado e até a próxima.